Meus amigos, eu quando convidei vocês pela primeira vez para o nosso bate-papo semanal, custei acreditar que vocês tivessem aceito o convite. Não é que 17 semanas depois vocês ainda heroicamente seguem aqui comigo? Muitíssimo obrigado. Rodrigo, Cleveland, Victor, muito obrigado por essa oportunidade da gente se encontrar nessa semana aí para a gente falar as últimas notícias de tudo que aconteceu. Bom, a gente tem muita coisa para falar. Marcelo, quem disse que é por sua causa? Não é por minha causa, mas pelo menos provavelmente não é por minha causa mesmo, mas ainda assim eu agradeço. De toda forma, é o seguinte, nós temos que tentar manter uma disciplina. Hoje em dia, você sabe que o pessoal está assistindo o vídeo até acelerado, ninguém tem mais tempo para nada, né? Então a gente tem que tentar manter uma disciplina, quem sabe fazer o nosso programa aqui, o nosso bate-papo, ter 1h15. A gente tem muita coisa para falar, então eu vou logo passar a bola para o Victor, que sempre nos trouxe notícias tão pesadas que parece que as coisas agora estão começando a melhorar. É isso aí, né, Victor? É isso aí. Então, Ufa, nós graças a estamos Deus. num momento de redução mesmo, queda incontestável. Nossa média móvel diária está em 680. Talvez suba um pouco hoje, porque ainda temos um efeito do feriado, mas ela estava há 3 semanas ao redor de 1.000, né? Então a gente teve uma queda aí de 32% em 3 semanas, caindo bastante. A única região que não cai é o Centro-Oeste, que ainda registra índice de óbitos diários altos, acima de 5 por milhão por dia, e o estado do Tocantins. Tirando essas 5 unidades da federação, as demais já estão registrando todas níveis inferiores a 4 óbitos por milhão por dia. A média do Brasil está em 3,2. Ela esteve em 5 por 3 meses, ao redor de 5, né? Então ela caiu bastante. E assim, agora vamos aguardar, né? Porque esses números, eles contêm ainda uma queda tímida de São Paulo e Rio. Então, se esses dois começarem a cair mais forte, acho que a gente terá boas notícias. Costumo dizer que, empiricamente, eu digo que para considerar que você está saindo dessa, quando você baixar de 2 óbitos por milhão por dia. No Brasil seriam 420 de média diária. Então, a gente está um pouco longe disso, mas eu acho que se tudo der certo, ainda esse mês a gente se aproxima desse número. Ô, Victor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu recebi esses dias um áudio no WhatsApp, eu não sei quem é o autor do áudio, mas em que, de forma resumida, ele ponderava o seguinte, meu amigo, se daqui a 2 semanas não explodir o número de casos de Covid, por conta das imagens que nós vimos aí no feriado do final de semana, é sinal que realmente a pandemia acabou. É mais ou menos isso? Essas 2 semanas aí vão ser uma prova de fogo, porque teve bastante concentração, né? Praia, feriado. Mas veja, a Europa está concentrada desde 1º de junho. E assim, você ter aumento de casos não necessariamente quer dizer que é um problema se você não tiver aumento de ocupação de hospital e aumento de óbitos. Então, na Espanha aconteceu algo assim, né? Teve uma retomada de casos, mas não teve, mas não com óbitos, né? Tem óbitos, Então, assim, a pessoa fica muito ligado no número de casos. O número de casos depende de quanto você testa. Às vezes o sujeito passa desapercebido, né? Nem sabe que teve. Então, assim, esse é um indicador que eu não considero tão bom. Apesar de ser o primeiro indicador e tal, eu considero, assim, volume de internação e óbitos são os que, de fato, impactam o sistema de saúde. E aí vamos ver se vai acontecer algum tipo de mexida no ponteiro. Eu acredito que não, tá? Porque aí você tem um grau de imunização, você tem pessoas, às vezes, que estão falando na Europa que agora as pessoas mais frágeis já foram contaminadas, agora estão as pessoas mais saudáveis ou mais jovens estão sendo expostas e tal, então não está havendo a dosagem do vírus é menor porque você, de alguma maneira, está se prevenindo com máscara e tal, então a carga viral é menor. Então, você tem N teorias aí, o vírus está enfraquecendo, você tem a imunidade por outras razões, você tem a tal da imunidade de rebanho seria atingida com um número menor de pessoas, você tem N razões para explicar que essa tal segunda onda, ela não é assustadora, como estamos vendo hoje, né?
Então, assim, talvez não aconteça nada essa aglomeração, porque talvez a gente já esteja nesse estágio quase europeu, apesar de a gente ainda registrar óbitos em um número elevado, nós temos um problema de atraso. Então, assim, na prática, os óbitos devem estar até menores do que nós estamos experimentando, mas a gente tem esse problema de atraso, de um estoque em observação, então o nosso registro fica um pouco contaminado. Você acha que a gente já esteja meio próximo daquela situação da Europa em junho, tá? Então, eu não sei. Eu acho que não vai dar em nada. Você acha que em quanto tempo a gente vai ter uma visibilidade, ou em quanto tempo a gente chega nesse número de 2 milhões por dois óbitos por milhão de habitantes? Se você tivesse que arriscar um chute, você acha o quê? Um mês, 2 meses, começo de outubro? Começo de outubro. Então nós estamos falando aí aproximadamente daqui a 3 semanas. Isso. Beleza. Bom, vamos seguir em frente? Pode ser, Rodrigo? Pode ser, Cleveland? Pode. E hoje faz 6 meses que nós estamos nessa draga. Meu Deus do céu. Não parece que foi ontem. 180 dias após o caso 150. Bom, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República fez um tweet, um post, onde ela replicava uma fala do presidente de que não iria obrigar ninguém a se vacinar. Bom, não preciso dizer que no clima polarizado que a gente está, isso gerou um tremendo debate, infelizmente, a meu ver, inútil, dado o momento, né? Mas que partiu de uma declaração. Eu queria ter um pouquinho assim a percepção de vocês em relação, nós nem temos a vacina ainda, mas quando houver, como é que, como isso deveria ser conduzido? As pessoas deveriam ser obrigadas a se vacinarem, ou ou as autoridades, os formadores de opinião devem investir mais no sentido do convencimento, de despertar a consciência, a cidadania das pessoas? Qual que é a sua impressão, Rodrigão? Eu sou favorável ao convencimento, né? Que depende um pouco, eu acho que depende um pouco da gravidade da doença para a gente tentar, para a gente ser mais rigoroso, né? Com obrigação e tudo mais. Se você pensar lá no início do século passado, teve revolta porque a vacina era obrigatória. Tem um sentido a vacina ser obrigatória, que é o sentido de produzir externalidade positiva, né? Se um indivíduo ele está imunizado, ele não vai desenvolver a doença, nem vai transmitir essa doença. Então, tem o sentido de promover a externalidade positiva, razão pela qual você pode imaginar que o governo poderia, de fato, obrigar o indivíduo a se vacinar, né? Porque isso protegeria as outras pessoas, né? Uma protegendo a outra. Mas que no ponto aqui, a minha dúvida aqui é que se não é mais fácil convencer, porque eu acho que as pessoas estão meio que convencidas de que é necessário fazer alguma coisa, né? Então, se você conseguir um pool de pessoas que se vacine espontaneamente, está resolvido o problema. Não precisa obrigar. E no geral, né, obrigar uma pessoa a se vacinar, obrigar uma pessoa a submeter a isso, não é uma coisa muito, muito legal. Então, eu imagino que se investir um pouco no convencimento, vai ter uma grande adesão das pessoas para se vacinar. Vai ser uma coisa meio natural, né? Eu vejo isso de vez em quando, acho que vai ser natural. E aí, Cleveland, qual é a sua impressão? Eu vou te falar uma coisa. Deixa eu começar pelo mais simples, tá? Eu tenho visto algumas pessoas falando que é uma questão de liberdade. Tem gente até que falou em liberdade econômica, falou em liberalismo, que isso está incrustado no liberalismo. Acho que isso é um pouco de radicalismo, né? Se a gente for olhar liberalismo propriamente dito e for pegar os clássicos, por exemplo, o próprio Stuart Mill, ele trabalha com a ideia do princípio do dano alheio, né? Você, em tese, tem o teu direito até um momento em que você fere o direito do próximo. Pode ser dada uma interpretação desse tipo, mas eu acho que não vai precisar. Essa discussão é tão boba, porque eu acho que a gente não vai precisar chegar a isso. Eu acho que a grande maioria das pessoas vão se vacinar, de fato,
tem uma discussão que o Rodrigo levantou bem, que é você não necessariamente, em todas as doenças, você precisa vacinar 100%. Às vezes, você vacinando uma certa quantidade, você já consegue um efeito de imunização de manada, digamos assim. Então, você já conseguiria um resultado melhor possível, né? Não sei, eu acho uma discussão tola. Eu acho que não querer se vacinar, qual a razão? Você tem medo? Tá bom. Então, você quer evitar a vacina russa porque você acha que tem alguma, sei lá, alguma estricnina ou sei lá que coisa que o Putin costuma botar. Ok, mas tem outras opções, terão outras opções. Não vejo uma discussão muito relevante, não. Acho que a gente vai acabar tendo muita gente vacinando e vai ser o suficiente. E aí, Victor? Olha, eu acho isso uma não discussão. Nós temos, até hoje, eu tenho 47 anos, a vacina nunca foi obrigatória. E sempre houve campanhas massivas, as pessoas se vacinaram, levavam seus filhos para se vacinar, enfim. Continua igual. Não sei de onde surgiu essa ideia de obrigatoriedade. Nunca foi. Então, para mim, não é discussão. O que mudou? Não mudou nada. Você vai fazer uma campanha massiva, as pessoas têm o livre-arbítrio de dizer estou indo tomar vacina, se não tomar, fica as consequências. E com certeza vai haver uma adesão massiva, como é em condições normais. Agora, nesses tempos malucos que a gente vive, começou a haver esse movimento aí contra a vacina, né? Eu não entendo muito disso. Não sei quais são os cuidados chinesa, vacina chinesa. Mas, cara, tipo, nunca foi obrigatório. Não estou entendendo o celeuma. A celeuma, na verdade, partiu, né, da declaração do presidente, que eu, sinceramente, não vi em contraposição a quem ou ao que, né? Ele fez essa declaração. Mais uma daquelas declarações que poderiam ter ficado só na cabeça dele. Que assim, o Bolsonaro, ele pauta a imprensa, né, até sem querer, porque tudo que ele fala vira pauta. Essa, para mim, como vocês bem disseram, uma não pauta, mas ela acabou abrindo uma discussão no sentido de que teria o Estado o poder, né, ou a gente deveria concordar que o Estado pudesse obrigar. Eu acho que a gente aqui é unânime em entender que vale muito mais a consciência de cada cidadão, até porque quando a gente pensa em obrigação, aquele que não cumprir obrigação estaria submetido a que tipo de pena? Mais imposto, cerceamento da sua liberdade? É como o Victor falou, né? A vida toda se buscou o convencimento, quero crer que não será diferente agora, ainda que, vale lembrar, nós estamos diante de uma situação inédita, né? Pelo menos para a nossa geração, né, nesse século, a gente nunca tinha visto nada parecido com o que a gente está vendo agora. E talvez a excepcionalidade dessa circunstância, por conta da pandemia, pudesse fazer com que alguém se arvorasse aí nessa ideia de tornar a obrigação. Mas, enfim, foi um assunto que estava aí na pauta, eu achava que valeria a pena, pelo menos, a gente se alinhar. Aquele estilo obrigatório à brasileira, né? Tipo voto. Exatamente. Se você não quiser, você paga uma multa de R$5. R$5 e boa. Então... essa mania aqui no Brasil, a gente tem de fazer lei para tudo, né? E ao ponto da gente ter lei que não pega, que é um negócio surreal. Você explicar para alguém, né, que a lei não pegou de fora do país é um negócio quase que inacreditável. Bom, segue o jogo. Bom, falando de polêmicas, de postagens, né, a gente teve aí também essa briga quase que inacreditável, né, da Secretaria de Comunicação da Presidência retrucando uma paródia, pode-se dizer assim, né, uma paródia que o Marcelo Adnet fez sobre uma campanha do governo federal que falava sobre heróis nacionais. Eu queria a opinião de cada um de vocês. É papel da SECOM polemizar com o humorista, Cleveland? Cara, se for competir com humorista, acho que só, sei lá, o ex-ministro da Educação conseguia, né? Aliás, ganhava, né? Mas é um péssimo humor. Eu não sei, eu não sei quem é pior. É uma discussão, é outra não discussão, né? É você utilizar uma secretaria para ficar batendo boca com o moleque. Falta paciência. Tenho mais que fazer da minha vida. É dose. O pior é pagar o salário desse sujeito, né? E aí, Victor? Não pode mais ter bobo da corte?
Eu só acho que certamente quando você já vai se rebaixa no nível do seu ofensor, né? Então, assim, não existe nenhuma razão para um órgão de Estado entrar numa briga dessa. Mesmo porque esse tipo de situação, de paródias, né? Mas elas são mais velhas que o Brasil, né? Tipo, o cara tá lá na função dele, você dá visibilidade. Assim, o que eu não entendo é o seguinte: um negócio desse dá visibilidade para quem você não quer que tenha visibilidade. Então, é uma postura um tanto burra do ponto de vista de atingir seus objetivos, né? Porque eu, por exemplo, ia passar batido, eu nem sabia do que estava rolando. Fui saber por causa que eu li algumas reportagens, para mim ia passar batido. Eu mesmo fui ver a paródia porque falaram, eu falei, deixa eu ver isso aí, né? E aí, Rodrigão? Sei lá, assim, a Secretaria de Comunicações deve ter coisa melhor para fazer do que ficar importunando a vida de humorista, né? Não tem que falar, não tem que fazer isso. Deixa o cara, deixa ele falar o que quiser, a vida segue. O humor, ele faz parte da vida, faz parte da sociedade, né? Desde que existe gente, você tem registros aí. Na Idade Média, por exemplo, o único camarada que podia esculachar o rei era o bobo da corte. Então, o humorista, ele tem esse papel mesmo de ser crítico. Talvez no caso do Marcelo Adnet, por ele deixar tão claro assim, o viés ideológico dele, cria essa situação, mas não é papel da secretaria. Uma coisa que eu aprendi, né? Você vai num show de humor, fica na sua, bem quietinho, que a pior coisa que tem é você mexer com o humorista, né? O cara pergunta alguma coisa, você olha para o lado, porque senão o cara vai te pegar para Cristo, vai te esculachar a noite inteira durante o show. Né? Então, assim, entrar numa disputa dessa com o humorista, normalmente você vai sair perdendo. No caso de um órgão de governo, retrucar uma paródia, é o que o Vitor falou. Eles só conseguiram dar para ele uma visibilidade que eu quero crer, até pela qualidade da paródia, que achei bem sem graça, diga-se de passagem, que normalmente ele não teria, né? E outra coisa, justiça seja feita. Querer atribuir ao Marcelo Adnet, não porque é meu xará não, né? Porque a gente diverge bastante aí no nosso entendimento do mundo, mas querer atribuir a ele um desrespeito aos heróis nacionais retratados na campanha também é uma tremenda desonestidade intelectual, porque a paródia foi muito mais no sentido de tirar um sarro com um atual secretário de Cultura lá, né? Então, Mauro Frias, se eu não me engano. Então, assim, eu achei que foi uma resposta, mas muito, absolutamente infeliz da SECOM, e há que se imaginar que um órgão ligado à presidência da República deveria despender sua energia e agir com mais parcimônia, né? Acho que não ficou bem. O humor é sempre bem-vindo. E a maior penalização que você pode fazer para um humorista é não achar graça, que aliás foi o caso, não achei a menor graça. Bom, vamos seguir em frente aqui. Reforma administrativa a prato cheio para o nosso amigo Cleveland, que fez uma verdadeira biópsia. Como é que se fala quando a pessoa morre, né? E faz a necrópsia, exatamente. Por favor, o Cleveland, o assunto é todo seu, deita e rola aí. Vamos lá. Bom, só fazendo autopublicidade aqui, escrevi um artigo que saiu hoje sobre a reforma administrativa. E eu toco em três aspectos. O primeiro dele é sob o ponto de vista de ajuste de contas públicas, né? Essa reforma não faz absolutamente nada. E aonde seria importante você ter um ajuste de contas públicas? Seria principalmente nos estados e municípios. Os estados estão quebrando, literalmente quebrando com folha de pagamento. O governo federal, muito menos, tá? O governo federal, se você começar a olhar os dados como o percentual da receita líquida, está bem abaixo. Então, sob esse ponto de vista, essa reforma está olhando para frente, para os novos, não está olhando para trás, proposta que o governo mandou. Não está olhando para quem está na carreira hoje. Então, você não está mexendo com isso. Sob o ponto de vista de incentivos, de novo, as pessoas têm uma ideia errada sobre o que acontece no governo federal. Eu acho que os piores problemas estão muito longe do governo federal. Os piores problemas estão nos governos estaduais e municipais. Todos aqueles penduricários absurdos que a gente encontra estão nesses níveis federais e no judiciário e legislativo. O que essa proposta faz? Absolutamente nada. Ela olha para frente
e não resolve isso sob o ponto de vista atual. Então, você vai ter dois tipos de funcionários públicos. Uns que continuam com as vantagens e os novos que vão entrar vão olhar para esses que estão aí e falar, pô, o cara sempre tem grandes vantagens. E eu que estou aqui entrando com salário menor, vou ter um plano de carreira muito mais demorado e coisa do tipo, vou trabalhar com um sujeito que está fazendo a mesma coisa que eu e vou ter uma situação muito pior. Então, é mais um problema. Pois não, Marcelo? Deixa eu fazer uma perguntinha. A que você atribui a isso? Você acha que o governo não tem vocação para cortar na carne ou existe uma temerosidade no que diz respeito a se enfrentar direitos adquiridos, ou seja, correr o risco de você ter uma reforma aprovada no Congresso que possa ser derrubada pelo STF por conta disso? E outra coisa, uma observação. Essa não ação sobre o Legislativo e o Judiciário é porque não é competência do governo ou o governo poderia avançar nisso propondo alguma coisa como PEC ou coisa do tipo? Vamos lá. A semana passada eu tinha uma visão, eu fui conversar com vários advogados e o que eu percebi é que a grande maioria, principalmente os que estão fora, acham que poderia sim. Para o PEC, você pode fazer qualquer coisa. Eu tinha uma visão equivocada como economista. Mas pode, você poderia. Obviamente, debater no judiciário, você sempre pode levar qualquer questão, né? Mas, em tese, na medida em que você está alterando via emenda constitucional, você teria como fazer isso. A questão, fundamentalmente, é o desgaste político associado a isso. Tá? Tem mais você acha que foi uma escolha estratégica? Se for para mexer nesse vespeiro, que não seja agora? É claro, e principalmente com a eleição municipal por aí, é uma bagunça. Esse problema vai ficar para frente. Mas tem um detalhe nessa história aí, quando a gente fala eficiência, que me preocupa muito e que poucos prestaram atenção, que é o fato de que numa das propostas, dos artigos que estão lá colocados, o presidente da República vai poder acabar com uma canetada só, com várias estruturas. O meu medo não é dentro do ministério. O meu medo é um maluco que entre na presidência, não goste de um presidente de agência reguladora, entra lá e com uma canetada acaba com uma Anatel da vida, uma ANP da vida e assim por diante. Qual que é o problema disso? O problema é que a hora que você tem um instrumento desse na mão, você faz com que o presidente possa botar uma espada no pescoço de quem está lá. E só esse ambiente de risco que você cria pode gerar um problema sob o ponto de vista de atração de investimento. Então, é outra questão aí que a gente precisa pensar com bastante calma sobre o ponto de vista da reforma. Tá? Então, você acha que isso pode ter sido um exagero para virar moeda de troca? Porque eu acho pouco provável que o Congresso aprove uma liberdade tão grande para o presidente. Aliás, inclusive, né, um Congresso e um Judiciário que cada vez mais parece, às vezes, agir até de forma coordenada, tentando limitar a ação do governo. O que você acha? Eu acho que esse artigo em particular, se você tirar a autarquia, já melhora muito, porque você vai tratar de órgãos de governo e não de órgãos de Estado. Então, eu acho um pouco provável que isso passe, eu acho que isso vai ter um ajuste. Eu acho que o presidente estava mirando numa FUNAI da vida, no IBAMA da vida, talvez não tenha nem percebido que isso pode ser uma arma lá na frente perigosa, mas eu acho que isso de fato não passa. Eu vejo muito, de uma forma muito preocupante, mas eu acho que de fato isso não passa. Enfim, é uma proposta para o futuro e não sei o quanto que vai avançar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não tinha ideia de ordem de grandeza da economia que a reforma administrativa poderia trazer para o governo. Eu li hoje, rapidamente, tive um dia bem cheio, queria ter lido com um pouco mais de atenção e mais aprofundadamente, mas não pude. Vou fazer isso depois, a minha lição de casa. Mas eu vi que o Guedes havia falado alguma coisa ao redor de 300 bilhões. Se esse número confere, ainda que sejam problemas distintos, né, reforma da Previdência e reforma administrativa, eu confesso que, sem parar para me debruçar e fazer conta, eu imaginei que pudesse vir a ser um número mais relevante, né? Porque nós estamos falando do quê? Uma economia de 300 bi, o que é? 1 ano e meio de déficit? 2 anos? É isso? Não, mas você não sabe, vamos lá, Marcelo, de qual reforma o Guedes falou? Dessa ou daquela outra que ele queria levar e o Bolsonaro não deixou?
Ninguém tem essa conta. Sabe qual o pior problema dessa história? É que você está mandando uma proposta para o Congresso que não tem, primeiro, exposição de motivo, que me pareceu absurdo, e segundo, não tem nenhuma avaliação, nenhuma quantificação do impacto, que é o básico que você deveria ter. Então, é algo que, para mim, está soando uma coisa muito estranha. Eu mandei porque eu preciso dar uma satisfação. E o mercado está achando que tem alguma coisa interessante, que as coisas vão avançar. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo que, a não ser que o Congresso se debruce e faça uma bela modificação, a gente vai ter resultados pífios ao longo do tempo. E, de novo, eu estou menos preocupado com o governo federal e muito mais com as outras instâncias. Estou preocupado, por exemplo, no incentivo errado que você dá. Você dá todo o privilégio para militares, você não mexe com juízes, você não mexe com o legislativo, e os outros funcionários, obviamente, vão fazer toda a pressão e com toda a razão e chegar no Congresso e falar: por que nós, de novo, vamos pagar essa conta? O militar não paga, o judiciário não vai pagar essa, o legislativo não vai pagar. Fica mais difícil para um senador, um deputado, lidar com essa situação. E aí, Rodrigão, qual que é a sua impressão em relação a essa reforma administrativa? É maquiagem? Isso daí é para... Nem sei porque tem, né? Mas assim, deixa eu fazer só pontuar uma coisa. Eu acho que assim, eu como professor da USP, estou sofrendo aí com as mudanças na Previdência. E isso, a minha decisão de ir para a USP saindo da Fundação Getúlio Vargas, em boa parte, ela foi motivada pela aposentadoria. A gente pode discutir se isso é mais eficiente ou não, mas eu tinha um incentivo individual para fazer isso. De repente muda. Eu não gosto, eu acho que assim, as pessoas fizeram concurso público com base num edital, com base numa expectativa, no que foi apresentado a eles, e passaram nesse concurso. Então, mudar o contrato no meio do caminho não é uma coisa que me agrade, não é uma coisa que eu acho muito correto também, né? A gente pode discutir se o contrato era bom, se o contrato era abusivo, mas não é para mudar. Mas dito isso, então desse ponto de vista, eu acho que a reforma administrativa é boa, porque ela só muda a situação de quem está entrando agora. Então, eu acho que isso faz sentido do ponto de vista de segurança de contrato e tudo mais. O ponto é que nós estamos numa situação em que as pessoas, né, o judiciário, o legislativo, eles têm algumas vantagens que a gente pode dizer que são ilegítimas, né? São umas vantagens que eles não deveriam ter. Então, quando você não mexe com essas vantagens, você enfraquece a tua proposta de reforma administrativa, porque você não coloca nos ombros daqueles que mais pesam gerando isso. Eu sei que em termos de orçamento até não é tanto, mas você no conjunto de funcionário público, a falta de um bom exemplo do legislativo e do judiciário darem sua contribuição para o orçamento, para a reforma administrativa, é muito ruim, né? Então, você veja, o judiciário é tão caro quanto o judiciário norte-americano. Isso não é natural. Então, o judiciário teria que ter tido algum tipo de contribuição que deveria ser dado. Então, assim, eu não entendo algumas coisas. Você tem um problema de déficit orçamentário, você pode resolver parte do problema, não sei quanto, extinguindo cargos. Você extingue cargos e manda embora o funcionário público. Vai dar problema na justiça? Fala aí, Cleveland. Não, você não está discordando absolutamente nada do que eu estou falando, Rodrigo. Na realidade, quando eu falo que não pegou os atuais, eu não estou me referindo a salário, não estou me referindo a algumas garantias, estou me referindo a todos os penduricalhos que a gente tem, adicional por tempo de serviço, incorporação de valores de comissões aos salários depois de X anos. Então, tem um monte de absurdos que vão permanecer com os funcionários atuais, que não tem nada a ver com salário. E você continua tendo o mesmo problema, que eu acho que esse problema poderia ser resolvido. A incorporação acabou. Na reforma da Previdência, a incorporação acabou.
Não, você tem vários lugares que você recebe isso. Você incorpora, se você ocupa um cargo em comissão em vários estados e municípios, depois de X anos, você pode incorporar isso ao teu salário. Mesmo A USP que não você pode ocupe mais, esse isso cargo. foi devido à reforma administrativa. Isso sim, mas eu estou falando em outros estados, em outros locais. No Rio de Janeiro você pode, por exemplo, Rodrigo. Entendeu? Então esse tipo de coisa ainda existe. Tanto é que está na reforma atual uma série de coisas que não poderão mais. Ô, Vitor, deixa eu te perguntar um negócio. O Cleveland apontou bem, né, que faltou aí no projeto enviado pelo Congresso o motivo pelo qual aquele projeto está sendo enviado, né? Seria uma explanação, talvez, mais aprofundada sobre o quadro crítico que as contas públicas têm. Não seria simpático, a meu ver, assim, da parte do governo, propor essa emenda constitucional interferindo sobre outros poderes, né, o que é vedado por lei. Mas então, será que não teria sido o caso de propor pelo menos o debate? Como quem diz, olha, minha parte está fazendo aqui, mas eu acho que vocês tinham que fazer isso aqui também? Acho que sim. Acho que isso seria uma proposta mais ousada, né? Então, eu acho que o governo foi muito cauteloso. Não quis mexer, não quis dor de cabeça, mexer em assuntos que iam gerar contratempos, até judiciais. Então, coloca em pauta uma reforma meio tímida. Você vai dizer assim, vamos dizer que é melhor do que não ter, né? Então, é tudo uma questão de expectativa. Se tem uma expectativa maior, você se decepciona. Se não tem expectativa nenhuma, é melhor do que não ter. Eu acho que a grande questão, como falou o Cleveland, são como tratar esses penduricalhos, né? E que isso são famosos e notórios, particularmente no judiciário. Então, como que você trata isso, né? Porque o cara ganha um salário de 30, mas daí ele tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui virou 70. E isso é essas mamatas que você não debela com essas leis comuns, né? A gente sabe que elas permanecem por aí. E eu acho que falta, além de faltar o propósito inicial, que seria muito importante, com o racional de números e tudo mais, que torna, obviamente, a causa muito mais robusta, acho que falta um pouco de numerologia. Vem o Guedes, fala de 300 milhões, tira da cartola, não mostra de onde vem, né? Então fica uma coisa meio no ar, meio nebulosa. Mas, enfim, eu tô louco para ler o artigo do Cleveland, que saiu do forno agora, para entender um pouco mais aqui dessa conversa. Mas acho que é tímida. A minha leitura é que ela é uma reforma inicialmente tímida e meio que feita a toque de caixa, evitando reclamações, muitas reclamações. Foi assim, olha, eu fiz, não digam que eu não fiz, eu fiz um negócio aqui. Me parece uma primeira leitura. Bom, da minha impressão aqui, eu tenho poucos contemporâneos no mercado, né? Normalmente as pessoas no mercado não ficam tanto tempo assim quanto eu já estou. E em se tratando de Brasil, uma das lições que o tempo e a experiência me deram é que o ótimo é um inimigo assim, poderoso do bom. Eu tenho uma sensação, esses dias eu li do Marcelo Gutermann, né, comparando a reforma administrativa como você jogando um balde d'água numa casa pegando fogo, né? Eu achei bem inteligente, esse meu xará é muito bom. Talvez seja o dia aí da gente convidar ele para um bate-papo com a gente, vamos ver se ele vai ser louco o suficiente de aparecer por aqui. Mas talvez seja uma boa ideia. Mas, contudo, eu penso assim, eu acho que a pior reforma é melhor do que nenhuma reforma. E, na verdade, a reforma administrativa, ainda que o governo tenha papel preponderante nesse processo, como aquele que pode dar o norte, aquele que pode provocar, eu acho que, como eu disse, havia comentado na semana passada, eu acho que é muito mais uma questão de Estado que governo, né? Eu acho que a sociedade também, através dos seus mais diversas frentes aí, tem que se mobilizar, né? Não dá para a gente aceitar essa disparidade de salários entre o funcionalismo público e a iniciativa privada. Não dá para aceitar que o governo não possa ter uma margem de manobra para, em situações quando você tem uma arrecadação, você poder ter um enxugamento da máquina administrativa. Mas, de toda forma, acho que, em linhas gerais, tenho a sensação de que a questão estou um pouco com o Rodrigo, né? Pouco não, concordo com o Rodrigo, que eu acho que você mexer
com quem já tem um direito no Supremo que a gente tem, especialmente na sua atual configuração, em que eles mais fazem política do que se debruçam de fato sobre as questões, eu acho que seria uma derrota garantida, sim. Então, eu penso que gastar energia tentando mudar algumas coisas que estão em vigor, para mim seria uma derrota garantida, mas eu acho que o que nós todos temos aqui, eu acho que em comum é que é uma reforma tímida, né, para a situação que a gente vive. Eu acho que nisso todos concordamos, né? Posso só complementar, Marcelo? Claro, por favor. Rapidinho, no final do meu artigo eu até falo, olha, isso é parte de um processo, e reformas desse tipo você não constrói tudo de uma vez. Então, obviamente, poderia ter sido bem melhor? Poderia, mas reforma não é algo que você faça totalmente numa canetada só. Isso tem muita discussão. Se fosse, não era reforma, era revolução, né, Cleveland? Pois é. Bom, vamos seguir em frente aí. Bom, agora, né, o Victor, aquele dia em que a gente mais escuta do que fala e que muito provavelmente no final a gente vai ter que talvez aí pagar algum, né, porque é aquela hora dos nossos 2 economistas aqui nos darem um pouco de uma aula e explicar o que está acontecendo, né? Diminuiu a oferta do produto, o câmbio impactou, tem muito dinheiro circulando, meus amigos. Rodrigão, e aí, essa inflação voltou mesmo, é isso? Fiscais de Sarney na rua, ou melhor, fiscais do Bolsonaro na rua, vamos refundar a Sunab? Fala um pouquinho aí dessa inflação. Até difícil, né? Para quem viveu a época da mega inflação antes de 94, né? Gente do céu, tem um efeito do dólar, né, que estimula a exportação e daí reduz a oferta aqui no país, por isso que o preço está mais alto. Né? No fundo, a gente está verificando aí que os preços no atacado é que estão subindo, o preço para o consumidor final ainda não chegou, né? Os aumentos ao consumidor final ainda não chegou. Em parte não chegou porque é numa recessão bastante acentuada, né? Nós estamos vivendo essa recessão. Vai voltar, pode ser que a inflação volte e tudo mais. Então, assim, você tem uma restrição de oferta, né? Porque está sendo canalizado para exportação de produtos alimentícios, né? E uma demanda também ainda tímida, né? Então, o que acontece? Na prática, não chega no consumidor final. E tem alguns produtos que estão caindo de preço, alguns serviços estão caindo de preço, né? Qual a solução? A solução óbvia tem que aumentar a competição, né? Tem que estimular a importação de produtos que eventualmente estiverem faltando aqui, né? Os tradables, né? Especialmente reduzir, se precisar, reduzir impostos sobre esses produtos importados, que costumam ser altos. Que, aliás, já foi feito no caso do arroz, né? Você vai reduzir impostos, né? E parar com essa palhaçada de falar em fiscal, essas coisas, patriotismo, né? Essas coisas não existem, né? Assim, se não aprendeu, devia ter aprendido que isso não funciona, sei lá. O que funciona é oferta e demanda, o consumidor satisfeito ou insatisfeito, o consumidor com mais poder aquisitivo ou menos poder aquisitivo. É isso que funciona. Esse negócio de abuso só acontece. É estranho. Se você está no mercado competitivo e alguém aumenta acentuadamente o preço, o que você vai fazer? Você vai procurar outro fornecedor com preço menor. Então, se isso está acontecendo, se todos os supermercados, que é um setor bastante competitivo, estão aumentando bastante o preço do arroz, é porque o arroz, né, ficou caro, porque não tem oferta disso. É por isso que está acontecendo, né? O supermercado quer vender o máximo possível, né? Por isso vai reduzir o preço máximo também. Ninguém vende por menos aquilo que pode vender por mais. É isso aí, né, Cleveland? Pois eu acho que eu tenho um pouco a dizer, acrescentar sobre o que o Rodrigo falou. Mas você me permite só compartilhar uma informaçãozinha aqui? Claro. Seria possível? Seria sim. Deixa eu só lembrar como é que eu faço, que eu posso permitir todo mundo. Se for difícil, eu falo. Acho que Advanced. Não, peraí. Dá um jeito, sim.
Eu só preciso lembrar de onde é que fazer isso. Eu vou dar um stop do screen que eu estou dando aqui. Acho que já foi. Peraí, agora você tem que permitir só. Deixa eu ver compartilhar a tela. Se tiver difícil, eu vou... Não. Vai falando aí que eu vou tentar dar um jeito aqui, que eu não lembro como é que faz esse negócio. Mas eu vou me lembrar aqui. Peraí. Pois o que eu queria chamar a atenção? Se a gente olhar... Pode compartilhar já. Posso compartilhar? Então vamos lá. Pode. Vamos lá, vamos ver se eu consigo compartilhar. Eu só preciso... tá aqui. Vamos lá. Compartilhar a tela. Todo mundo está vendo agora, né? Tô calculando. Essa aí eu uso bastante, hein? Pois é. Quem deve usa isso aí, que é uma beleza. Se a gente for lá no Banco Central, a gente for pegar uma série de 12 meses e a gente for olhar o IGPDI, que é um conjunto de preços, inclusive preços que vêm de fora, que tem muito a ver com dólar também, a gente percebe que houve, em um ano, uma variação de 15%. Ou seja, pegando o conjunto dos vários preços na economia, inclusive preços importados, disponibilidade interna, a gente percebe que houve um aumento substancial em um ano. Mas se a gente for olhar diretamente no preço de atacado ou preço de consumidor, a gente percebe que o valor, o acréscimo em termos percentuais foi bem menor. É claro, ninguém gosta de olhar para um mês ou outro e ver o preço do alimento, do arroz subindo, o preço do óleo subindo e assim por diante. E isso acontece, mas acontece por quê? Acontece, o Rodrigo já conta uma boa parte da história, você teve uma redução da oferta, você teve, por outro lado, aumento da exportação, mas eu queria chamar a atenção para essa variávelzinha aqui, que é o que a gente chama de meios de pagamento M1. Papel moeda em poder do público mais depósito à vista. O que é isso? Isso é dinheiro que as pessoas têm e que podem gastar a qualquer momento. Se vocês perceberem, ao longo dos anos, vem subindo uma taxa relativamente constante, essa flutuaçãozinha tem a ver com sazonalidade, só que a gente chega em 2020, de repente isso aqui explode. Explode por quê? Por uma razão óbvia, você teve transferência de recursos para as camadas mais baixas da população. E não estou criticando isso. Só que era de se esperar. As pessoas passaram a ter auxílio de 190, 200 reais, foi para 600. Algumas não tinham e passaram a ter. Então, você teve uma injeção de dinheiro na sociedade, na economia. Então, e esse dinheiro foi para onde? Ele foi para consumos de alto valor? Não. Foi para esse tipo de consumo que a gente está falando. Então, a gente só precisa tomar cuidado no sentido de não ter uma interpretação de que é o fim do mundo, de que a inflação explodiu e assim por diante. Eu até acho que a inflação vai voltar lá na frente, mas por outras razões. Não tem a ver especificamente com isso que a gente está vivendo agora. Tá? Inclusive, também na construção civil, né? Você vê essas lojas de material de construção de periferia, nas cidades de menor porte, o saco de cimento, por exemplo, subiu bastante, né? Porque muita gente tem utilizado o seu auxílio emergencial para concluir ali a sua casinha, isso tudo. O que eu acho, vamos dizer assim, não economista, mas profissional de mercado, queria pontuar com vocês é que, assim, tem um fator aí, né, que eu acho que é complementar ou meio convergente com isso que o Cleveland está falando, essa questão da inflação. Quer dizer, essa inflação não é aquela inflação que o brasileiro que tem mais idade conhece, que é aquela inflação do governo emitindo dinheiro, né, para fechar suas contas. Né? De fato, uma inflação em que você está tendo uma procura maior do que a oferta, por conta de uma circunstância da injeção de recursos, né, de você ter menos oferta do produto, porque com um câmbio favorável está se exportando mais. É isso, né, Cleveland? Exatamente isso. Eu acho que pegar esse do jogo atual e falar que é uma hiperinflação, não dá para falar. Como eu disse, eu acho que a gente vai ter muito problema lá na frente, mas eu não olharia esse momento particular como um problema sério. Eu acho que é uma coisa natural. Principalmente em mercados competitivos como são esses. É isso aí mesmo, Victor. Vamos comer miojo? Espera o preço do arroz baixar? Tá no mute. Eu troco o arroz pelo miojo sem problema. Eu já tinha cortado o arroz porque engorda muito, né? Então eu tirei o arroz da dieta.
Para mim está tranquilo. Agora, essa conversa é muito parecida com a que a gente teve no primeiro, final do primeiro, em algum momento do primeiro governo Dilma, com o tomate. Não sei se vocês lembram disso. Sim. O tomate também virou, passou um mês e aquilo... Teve uma época que mandaram É pro produto ovo também, né? agrícola, isso. A gente está falando de produto agrícola que flutua o tempo todo. Vamos parar com isso. Eu também acho que isso aí é um exagero que, óbvio, dentro do governo Bolsonaro tudo vira motivo para polemizar, né? Mas ele mesmo, com as suas declarações, acaba colocando mais querosene aí na fogueira, né? Exatamente, mas né? assim, De um lado esse populismo e do outro lado a demagogia da oposição. pois é, porque assim, aconteceu no tomate, se eu fizer uma avaliação do passado, essa situação deve ter acontecido várias vezes com produtos diferentes, por razões não muito diferentes, né? Bom, então, graças a Deus não é novidade nenhuma. Logo Circunstâncias de abaixo mercado. Logo, logo as coisas se ajustam. Vamos seguir em frente aqui, porque para quem viveu a inflação como a gente viveu, dá até arrepios, né? E aí, vamos... hoje existe aí uma lei que foi aprovada em que dá um benefício, né? Uma anistia para as igrejas. Isso está na mão do presidente. E parece que, diferente do que se imaginava, que muita gente criticava, né, ou não esperava, parece que o presidente tende a vetar, está negociando isso. Eu queria a impressão de vocês, né? Vocês acham que é certo ou não ter essa anistia? E se conceitualmente vocês acham certo ou não que as igrejas paguem impostos? Vou começar aqui agora pelo Rodrigão. E aí, Rodrigão? O leão morde todo mundo? Gente, a igreja tem que pagar imposto. Não tem nenhuma razão, assim, não vejo nenhuma razão razoável para ter algum tipo de isenção, né? É que tem umas considerações, né? Se você imagina que você tem uma população que é majoritariamente religiosa, se você isentar todas as igrejas de pagar imposto, eu acho que tem um efeito, sei lá, as pessoas estão concordando com isso, né? De um modo geral. Eu acho que as pessoas concordam com isso, os fiéis. Afinal, todas as igrejas são isentas, então os fiéis de todas as igrejas não seriam, vamos dizer assim, teriam algum benefício e tal, né? Eu entendo qual é a questão, mas eu só estou, do ponto de vista do fiel, se a igreja dele é isenta, junto com a igreja do vizinho que é fiel de outra religião, não me parece que faz, assim, eu acho que é um tema que não apaixona ninguém, né? Agora, do ponto de vista formal, não faz muito sentido a igreja não ser tributada. Eu só acho difícil de tributar uma igreja. Se ela recebe o dízimo, né? Do ponto de vista prático, deve ser muito difícil fiscalizar isso daí, né? Então, eu diria para você o seguinte, se fosse tributada, eu acho que teria bastante... Eu acho que um monte de religioso ia virar criminoso, né? Porque ele não ia declarar ao fisco tudo que recebeu. Basicamente é isso. E aí, Vitor? Anistia, não anistia? Cobra ou não cobra? Não, cobra e não anistia, ponto. Por que tem que ser isenta vis-à-vis outras instituições que pagam? Isso aí é uma conversa mais interessante que a Jandira Fegari votou a favor do perdão, né? Mas enfim, não tem que pagar imposto sim, ué. Por quê? A mesma coisa, por que se criar castas privilegiadas? Agora, acho difícil também, como o Rodrigo falou, como que vai fiscalizar essa arrecadação, enfim. Mas isso é uma outra conversa. Eu só acho que tem que vetar, e seria ótimo que vetasse do ponto de vista de imagem. O que você acha, Cleveland? Bom, vamos lá. Vou apanhar, vou me xingar e tudo mais. Eu acho que você não, pelo menos de mim, eu acho que você não vai apanhar. Vamos ver. Não, é possível, mas primeiro... Ou eu vou apanhar dos três, mas vamos lá. Eu só queria fazer um pequeno comentário inicial aí, meio que na linha do Victor, né?
país é tão avacalhado, mas tão avacalhado, mas tão avacalhado, que comunista fica defendendo benesses para a igreja, né? Impressionante. É um país assim que... Bom, como não tem criança ouvindo, traficante cheira, puta goza e economista dá anistia para a igreja. Não, é surreal, mas vamos lá, vamos por partes, né? Como diria nosso amigo Jack. Tem uma coisa que me chama a atenção, que as pessoas percebem pouco, né? A igreja pode virar uma fonte interminável de lavagem de dinheiro. Vocês já pararam para pensar isso? É fantástico, porque o dinheiro entra como doação, ninguém precisa saber nada, é uma maravilha. Você quer lavar dinheiro? Ó, uma dica. Vai lá, abre sua igreja. Pronto, resolvido. Para que você vai abrir uma loja de chocolate? Abre uma igreja. Pois é. Mas vamos dando um passo a mais. Supondo que... Tá dando ideia, hein? Pois é. Daqui a pouco vem o fisco atrás de mim, né? Mas eu não tenho igreja. Não. Se você tivesse dado essa ideia alguns anos atrás, né, o pessoal ia mudar de plano de ação. Pois é. Em vez de abrir loja de chocolate, e abrir igreja. Eu tenho certeza que escolheu outro caminho. Mas eu tenho certeza que muita gente teve essa ideia. Eu não duvido, não. Mas vamos lá, vocês estavam falando da dificuldade de tributar a entrada, né? Tá bom, então vamos pressupor o seguinte, não vamos tributar a entrada. Esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para empresa de televisão? Esse dinheiro vai para compra de casa? Vai para jatinho? Vai para isso? Vai para aquilo? Tributa aí. Tributa na hora que esse negócio for transferido para alguma coisa que me parece muito clara que tem algum benefício para quem necessita. Então começa aí. Começa a tributar a partir daí. Pelo menos isso. Pelo menos com salários. E o que os caras estão querendo dar de perdão é perdão sobre lucro. Gente, o que é isso? Igreja tem lucro? Enfim. Bom, vou dar minha opinião. Eu acho que o que deve tem que ser pago. Não deve haver anistia alguma, né? Se existe uma lei e ela está vigente, ela deve ser respeitada até em respeito àqueles demais que cumpriram a lei. Contudo, eu vou, Datavene aqui, abrir uma divergência muito respeitosa, que é a seguinte. Eu acho que no Brasil, e nesse caso não é diferente, a gente está optando pelo caminho fácil das coisas e não pelo caminho correto. Vou dar um exemplo aqui. A Bolsa de Valores de São Paulo, né? Era uma associação civil sem fins lucrativos. O que a Bolsa de Valores de São Paulo fazia? Todo o resultado que ela apurava, ela revertia para os seus membros, as corretoras, mas ela não podia fazer isso em dinheiro, porque ela perderia aquele caráter de associação civil sem fins lucrativos. O que ela fazia? Ela pagava estagiário, ela pagava a reforma da corretora, ela pagava a troca de equipamentos, ou seja, na prática, a Bolsa não era uma associação civil sem fins lucrativos, ela era uma empresa que dava lucro e que distribuía resultado para os seus acionistas, nos casos, as corretoras. Bom, veio a Receita Federal, meteu uma belíssima de uma multa na Bolsa e ali nasceu o processo de desmutualização da Bolsa, que chegou nesse formato que a gente conhece hoje da B3, que é uma empresa com capital aberto negociada em Bolsa. Eu não estou sugerindo aqui abrir o capital das igrejas, mas o que eu acho que deveria ser feito não é tributar a atividade religiosa, né? Porque ela tem a conotação social, senão nós vamos tributar todas as ONGs, né? As religiões, na sua grande maioria, é formada por gente que pratica o bem e que tem obras sociais relevantes. O que eu acho que tem que ser combatido, né, são os falsos profetas que tiram proveito da fé alheia em benefício próprio. Então, aquela casa que está em nome da igreja, que o pastor está morando, aquele helicóptero que está em nome da igreja, que está sendo utilizado para o deslocamento desse aquele, eu acho que aí sim é que deveria se agir, não na atividade da igreja, que é uma atividade comunitária de fazer o bem. Então, eu acho que a gente acaba adotando um caminho fácil ao taxar a atividade religiosa, quando, na verdade, o que a gente deveria, inclusive criminalmente, né, porque isso caracteriza muito claramente um usufruto pessoal, né, para fins de sonegação de impostos. Então, a meu ver, o caminho deveria ser por aí. Acho que deveria ter uma ação pesada da Receita Federal contra essa gente que tira proveito, né, da religião, da fé alheia. Não acho que o presidente deva anistiar, porque, afinal de contas, seria um desrespeito à lei, mas, particularmente, peço
muito respeitosamente, a divergência aí. Acho que as igrejas não deveriam ser taxadas pela característica da sua obra social, assim como acontece, por exemplo, com as ONGs, enfim. Bom, podemos seguir em frente, meus amigos? Bom, quem cala consente, simbora. A Lava Jato, a gente estava na dúvida se ela tinha sido ferida de morte ou se ela tinha morrido. E parece aí que ela deu uma rugida aí esses dias. Eu queria confirmar com vocês continuam achando que ela... Vou fazer aqui contar um segredinho aqui. Eu tenho uma proximidade com um agente público de um desses órgãos envolvidos aí na Lava Jato, e conversando com ele semana passada, ele me dizia o seguinte: olha, a Lava Jato foi algo tão novo que o pessoal foi fazendo por tentativa e erro, né? E realmente, nesse processo, quando a gente conversava, inclusive, sobre o Deltan Dallagnol, ocorreram erros, como, por exemplo, aquela ideia de criar um fundo. Mas, basicamente, então, assim, o sistema, o mecanismo, ele foi se organizando para reagir. Mas ele me disse, o jogo não para aí. Porque nós também, do lado de cá, né, e o perfil é assim, são aqueles servidores ali entre os seus 35 e 40 anos, muito bem formados, e que eu acho que esses caras vão promover uma mudança. Acho que tem uma roda da história girando aí na velocidade dela. E ele dizia o seguinte, que nós iremos reagir, né? Nós iremos continuar atacando. Eu queria saber de vocês se vocês continuam com aquela sensação de que a Lava Jato morreu, ou essa rugida que ela deu diz que ainda tem uma briga aí. O que você acha, Victor? Comece aí. Tá morta, já foi velada. Essa mugida foi aquele último espasmo, já não é um negócio... O suspiro do morto. Isso. Olha só, pode até haver uma vontade dessa classe de servidores públicos mais jovens e tudo mais, mas sim, tudo esbarra no nosso Supremo. No nosso Supremo que defende a causa do status quo anterior, né, até então vigente, da impunidade. Nós vamos ter agora, na segunda turma, uma provável transferência do Toffoli. Ali já está dando 2-2 em prol de qualquer causa contra a Lava Jato em prol do réu. E 2-2 vai em prol do réu. Então, nós estamos tendo anulações e correções de sentenças num placar de 2-2, o que é um negócio, mesmo depois de um 9-0, um 10-0, vai lá 2-2 e anula tudo. É uma coisa surreal. E nós vamos ter agora um oficial 3-2, porque Toffoli, Gilmar e Lewandowski, todos eles vão decidir tudo que for possível contra a Lava Jato. Está dado isso. A menos que haja uma mudança de Câmara, de jogar para o Pleno e tal, está dado. Vão perder, a Lava Jato vai perder todas as causas no Supremo por 3-2 ou 2-2. Já foi. E assim, nós não temos capacidade de mobilização, eu diria, popular, e nós vamos assistir isso com muito lamento. E para mim é jogo jogado. Já foi. Já foi mesmo, Rodrigão? Já foi, né? Assim, a única coisa que eu lamento nessa história toda é que nós temos uma pseudo-democracia, né? Porque, em tese, os pesos e contrapesos deveriam funcionar e o Senado deveria agir para preservar, vamos dizer assim, preservar as instituições. Mas não é isso que acontece, entendeu? Não adianta. As instituições, elas estão aí, disseram que eram resistentes, que eram sólidas. Assim, elas podem ser resistentes e sólidas para manter o que era antes, mas não para mudar. Não tem mudança nisso aqui. Não existe isso, né? Então, a Lava Jato foi um sonho que acabou. É isso. É isso mesmo, Cleveland? The dream is over? Eu não sei se sonho acabou, mas eu acho que esse movimento dessa semana, os caras chegaram perto de muita gente que, entre aspas, não deveriam, sabe? Então, quando você começa a pegar gente que é muito próxima a gente, que está lá em cima e decide tudo, é complicado. E eu acho que o Rodrigo matou a charada, né? Nossa democracia é muito frágil porque você tem barreiras de entrada a novas ideias,
os políticos são sempre os mesmos, são os políticos que colocam o Supremo lá, são os políticos que colocam o Procurador-Geral lá, tudo é montado, armado, de certa maneira, para que o status quo permaneça o mesmo, né? Eu meio que assim, estou enojado de tudo que tem acontecido, particularmente essa segunda turma aí, para mim, é algo... Eu vou assistir Teletubby, mas não assisto mais julgamento do Supremo. Desculpe. Eu acho que minha saúde merece muito mais. Eu acho que nós temos todos os motivos do mundo para sermos muito pouco esperançosos. A gente tem todos os motivos do mundo para ter essa total indignação. Eu confesso, assim, engraçado, eu sempre gostei de assistir TV Câmara, TV Justiça, antes mesmo do Mensalão, né? Sempre olharam para mim meio como um louco, né? Porque eu sou talvez um advogado frustrado, porque eu acho o direito lindo, né? Eu acho que não dá para pensar em democracia sem direito, sem contraditório, sem advocacia. Então, assim, é difícil, mas o Brasil nunca teve um Supremo tão místico, tão ralé, né? Tão medíocre, que expõe tanto o nosso país a uma vergonha absoluta, né? De você ter um cara como o Gilmar Mendes, que quando de passagem pelo Brasil ofende um membro do Ministério Público, é condenado por isso e no dia seguinte está julgando, sem se declarar impedido, uma situação na qual aquele que ele ofendeu e que ele foi condenado por ofender é parte. É um negócio, se você contar, é difícil de acreditar. Contudo, eu penso o seguinte, é exatamente nesse exagero, é exatamente de empurrar a situação tão por um limite que vai despertar a resposta, né? O Bolsonaro, ele não saiu do nada, ele não foi eleito do nada, ele foi eleito de um exagero numa direção. E aí vem a resposta do outro lado. Eu quero crer, e eu aposto nisso, e torço talvez mais do que apostar, é que exatamente esse escárnio, esse absurdo, essa falta de limite é que vai despertar na sociedade, nas pessoas, nesses servidores, uma fortaleza, uma musculatura para seguirem enfrentando. O mecanismo é poderoso, o status quo é poderoso, mas tem uma coisa, ninguém para a roda da história. Tomara que a gente esteja redondamente enganado no nosso pessimismo e que o tempo mostre de que a Lava Jato não está morta, que ela rugiu e que não foi o suspiro do morto. Podemos seguir em frente, meus amigos? Podemos. Bom, já que a gente estava falando do tema, começo eu a falar aqui. Toffoli, tchau, você já vai tarde, você é uma vergonha para a democracia brasileira, você é uma vergonha para o STF, medíocre, né? Tentou por vezes aí ser juiz, não conseguiu, apadrinhado do PT foi lá presidir, e olha, pouca coisa pode ilustrar a atual situação da democracia brasileira, como essa foto, ele recebendo essa faixa do Alcolumbre do Maia. Meu Deus do céu, que simbologia. Eu gostaria das considerações de vocês aí sobre o ciclo do Toffoli como presidente do STF. Lembrando que se a gente falar palavrão, ameaças de morte ou coisa do tipo, a gente pode ser legalmente punido, brincadeira à parte, mas, por favor, Clima, suas considerações. E aí, como é que foi a passagem do Toffoli? Comece por aí, sempre quando a coisa é ruim é com você. Posso resumir? Por favor. Patético. Não preciso dizer mais nada, né? Patético. Para mim, só isso já é o suficiente. E aí, Vitor, como que você define aí a passagem do nosso ex-presidente do Supremo Tribunal Federal? Horrorosa, né? Não está à altura do cargo, como também muitos colegas não estão. Então isso também não chega a ser uma novidade. Não sei se ele foi pior que o Lewandowski. Lembrando que o Lewandowski teve a disfarçatez de rasgar a Constituição dentro do Senado na questão do impeachment da Dilma. Nunca vamos esquecer disso. Rasgou e queimou. Agora, lá o Toffoli ele promoveu de alguma maneira, diretamente, é óbvio que o poder de fogo o presidente do Supremo não está acima hierarquicamente dos outros. Então, ele serve como coordenador e ele pode acelerar
ou desacelerar pautas, né? Então, é importante lembrar que sob a gestão dele é que ocorreu a virada da segunda instância, que foi talvez o mais letal dos golpes contra a Lava Jato, né? De fato, esvaziou bastante o poder de fogo das investigações. E uma série de concessões aí que foram feitas ao reino da impunidade. Então, assim, muita retórica, pouco conteúdo, muito blá, blá, blá. E eu espero que o Fux, que dentre os ministros do Supremo parece ser um dos menos contaminados por esse clamor de impunidade, né? Essa coisa toda de anti-Lava Jato, anti-punição e tudo mais. Tomara que ele faça algo melhor. Depois dele vem a Rosa Weber, que não fede nem cheira, né? Eu não sei como é que está a linha sucessória aí, mas nada no futuro muito próximo, nada vai ser pior que o Toffoli. E ele ainda vai voltar a ser presidente do STJ, né? Ele tem 52 anos, ainda vai ter mais um ciclo e ele volta. Mas 22 anos... Do STF, né? No STF. Tem mais 20 anos, ele ainda está lá. Se não se aposentar, ele está lá ainda. Então... Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Não desejando mal para ninguém, mas a esperança é a última que morre. Rodrigão, já vai tarde? Não, assim, eu vou discordar dos colegas anteriores com respeito ao Toffoli, porque eu acho que ele foi um dos presidentes do STF mais competentes que já passou naquela cadeira. Sobre um certo aspecto, eu sou obrigado a concordar com você. Não, ele cumpriu fielmente, né, o propósito que ele foi colocado no STF. E saiu, ele cumpriu a função, né? Então, assim, eu vejo que, assim, para mim, foi muito competente, né? Do ponto de vista administrativo, cumpriu sua função. Eu tenho a impressão de que conseguiu pagar suas dívidas também. Mas isso aí foi via mesada, né? Você está provado isso? Está provado? Não está provado. A mesada para a esposa, você está falando? Não está provado. O COAF foi calado a esse respeito, a investigação na Receita Federal também. E eu concluo dizendo que a abertura daquele inquérito dentro do STF é uma jogada de mestre. Eu acredito que nenhum candidato a juiz que passou no concurso teria capacidade de inventar aquilo. E aí vocês ficam menosprezando a capacidade do Toffoli de forma politicamente ele é um gênio. Politicamente ele é um gênio. Rodrigão, você é brilhante, cara. Minha culpa, minha máxima culpa. Realmente, cara, ele é um gênio. Usar o regulamento interno da STF para o inquérito do fim do mundo é de uma genialidade, é verdade. Ele é um gênio. E assim, eu garanto para você, ele não passou nos 2 concursos para juiz porque a banca era incompetente. Não percebeu o talento. O talento desse sujeito. Então, assina embaixo. Lamentável, digamos assim, a magistratura do Estado de São Paulo perdeu um grande juiz. Lamento muito por ele não ter passado nos 2 concursos a que se submeteu. Rodrigão, o que você está dizendo é o seguinte, né? É cômico se não fosse trágico. Mas é isso aí, já vai tarde, bola para frente. Falando em bola, né? Vamos lá falar do Brasileirão. Né? Nós temos ali, nas 3 primeiras posições, talvez os 3 clubes de maiores destaques do país. Olha o Vitão explodindo lá do outro lado. Brincadeira, foi uma provocação, não resisti. São Paulo, Inter e Flamengo. O São Paulo jogando fino da bola ontem, espetacular.
no jogo contra o Bragantino, algumas pessoas me criticando no meu mural, falando sobre 2 pênaltis que o Bragantino perdeu, detalhe do jogo, nada muito importante, entendeu? Mas o São Paulo, milagrosamente, para quem assiste, eu, pelo menos, como São Paulino, não estou nem um pouco satisfeito, não me engano com esse resultado aí, não. Não faço como o Victor, que alguns dias atrás aí ainda mantém uma esperança acesa, mas eu não confio muito, não. Eu diria para mim que é o seguinte, o meu maior prazer hoje tá em colocar os 10 primeiros da tabela, porque não cabiam todos ali, e sentir pelo menos uma ausência, né? Nosso amigo Cleveland, sempre muito moderado nas suas ponderações sobre futebol, mas não vejo isso como uma provocação, mas eu não posso deixar de notar que os nossos irmãos alvinegros não estão ali. Ô, Rodrigão, você que é São Paulino, esse tricolor aí convence por você? Porque a mim não convence, não. Não, ainda não, né? Mas assim, cara, o bom de ser São Paulino é que você é feliz quando o São Paulo tá lá em cima e quando o Corinthians não tá entre os 10, né? Então você tá sempre... O futebol oferece esses 2 prazeres, né? Ô, Victor, me diz uma coisa aí. Hoje está resolvido? No jogo de quinta, o Vascão ganha fácil do Atlético de Goiás. 3-0, 3 gols do Herman Cano. E aí vai subir ali e brigar com os principais. Aí vamos para 17 pontos, ficamos em segundo lugar com um jogo a menos. Ô, Cleveland, me diga aí, você como... Tem para ninguém esse ano. Fica tranquilo. Tá bom. Vamos ver, né? Vamos ver. Ô, Cleveland, você como um corintiano, né? Corintiano maloqueiro e sofredor, como diz a torcida, você está esperançoso? Acha que o seu time aí, ao longo do campeonato, vai se apresentar melhor ou vai ficar por isso mesmo? Esse ano é só torcer para não ir para a Série B? Eu torço pro Liverpool, já falei isso para vocês, pô. Ah, tá bom. Vamos ver se você vai continuar torcendo pro Liverpool, se o Corinthians melhorar e aparecer nas cabeças da tabela. Eu vou lembrar disso. Galera, eu fiz... Vamos chegando aqui no nosso minuto final, aqui, né? No nosso minuto não. Temos aí 10 minutinhos para dar as dicas. Eu vou tomar a liberdade de começar falando aqui das minhas dicas, que são as seguintes. Bom, primeiro essa série nova que Netflix lançou. Estou praticamente aí 2 noites em claro. Away. Meu Deus do céu, faltou o nome da moça. Puxa vida. Hilary Swank. Muito boa atriz. Não é aquela ficção científica boboca, né? Tem várias perspectivas, né? O pano de fundo é a primeira missão que vai chegar até Marte, partindo de uma base lunar. Então você tem uma tripulação que você tem um russo, um chinês, um inglês de origem africana, um indiano, a Hilary Swank, que é a comandante da missão. Então você tem vários níveis de trama ali, né? Tem todo o aspecto das diferenças de cultura, as tramas individuais de cada um, a complexidade da operação e o jogo político por trás. Olha, eu estou gostando muito, recomendo. O livro é esse livro, Para de Acreditar no Governo, do Bruno Garchag, é um negócio interessante, né? A gente não acredita nos políticos, mas a gente quer cada vez mais, como sociedade, né? Cada vez mais Estado, né? Quer dizer, você quer cada vez mais dinheiro na mão do Estado, você acreditar nos políticos, uma conta que não dá certo. Ele faz uma análise bastante legal, vem lá Qual de que é o nome trás, do né? autor? Bruno Garchag. E ele fala dessa nossa cultura patrimonialista, vem lá de trás da colonização, as capitanias hereditárias, acho que vale muito a pena, né? E aqui essa frase do Roberto Campos, que com mais eu vejo, leio, mais eu sinto falta dele no debate político, né? Que o bem que o Estado pode fazer é limitado, o mal é infinito, né? O que ele pode nos dar é sempre menos do que ele vai nos tirar. Acho que isso aqui é uma frase assim, lapidar. Eu gostaria agora, vou parar aqui o meu share, fiquem à vontade aí para suas dicas, né? Quem que vai começar? O Cleveland já parece se movimentar ali, tomando posição para compartilhar alguma coisa. É isso, Cleveland? Não posso começar, mas vocês que decidem aí. Não, pode começar, faz favor. Então vamos lá. Peraí, vou compartilhar. Só um minutinho. Vamos lá. Compartilhando. Eu vou começar com as nossas bolas aqui. Bola fora. Nosso querido presidente. Patriotismo de preço. Vamos ser patriotas. Gente, se o sujeito tivesse ideia da confusão que ele arma cada vez que ele fala isso, das expectativas que ele cria, da bagunça que ele gera e da expectativa, isso é o pior, a expectativa que ele gera na população, sob esse ponto de vista, é terrível, é terrível.
E aí você tem que ver o Ministério Público, junto com a nossa querida OAB, ir até a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor para ficar pedindo providências. E a coitada da secretária, e aí eu trago a bola dentro, a Juliana, que é a secretária lá da Secretaria de Defesa do Consumidor, ela tem que lidar com essa situação. E ela foi muito clara ontem, numa entrevista que ela deu na CNN, que eu achei muito boa. Ela posicionou a situação. Olha, gente, eu estou pedindo informação, e ao meu ver ela está pedindo só porque ela precisa dar alguma satisfação, mas os preços são livres, nós não vamos interferir nisso, nós queremos entender um pouco melhor para ver o que nós podemos fazer. Só que eu acho que a Senacom deveria ter outras preocupações. Eu vou até falar de alguma coisa na próxima semana. E tem que ficar perdendo tempo, ficar pedindo informação de preço para dono de mercado para ficar analisando planilha que não vai levar nada. Principalmente mercado competitivo. A não ser que você tivesse alguma prova de cartel que você encaminha para o CAD, isso é uma grande babaquice, para falar o mínimo. Coisa de político que não tem a mínima noção do que está fazendo. E gera um estrago na economia. Enfim, dica da semana. Uma dica em causa própria aqui. A gente, lá na FIP, estamos lançando um curso rápido de gestão econômica jurídica de risco empresarial. Passa por governança corporativa, passa por lei de lavagem de dinheiro. É um advogado muito qualificado, doutor. É um cara muito experiente na área e eu acho que as pessoas precisam começar a entender, quem trabalha com empresa, entender um pouquinho melhor isso. Publicidade grátis. Desculpa, hein, Marcelo? Imagina, de jeito nenhum, estamos aqui para isso. A frase da semana, Milton Friedman. Que isso me faz lembrar um pouquinho o que a gente já viveu em vários momentos. Quando é que saiu o real? Quando a gente estava em crise. Quando é que a gente teve a desvalorização cambial lá no final de 99, 2000 e a gente conseguiu em seguida aprovar a lei de responsabilidade fiscal? Quando a gente estava numa crise infernal. Então, quem sabe a gente não precisa entrar, que é o caminho que a gente está trilhando, novas crises, para a gente começar a fazer o que de fato deve ser feito. Então, a minha expectativa, a minha esperança é que, pelo menos com a crise que se avizinha, e eu não estou falando deste ano, da pandemia, eu estou falando do resultado que vem pela frente, do que a gente está fazendo. Quem sabe a gente não aprenda que a gente deva fazer as reformas necessárias, inclusive revisitar da Previdência. É isso aí. Beleza. Antes do Vitor falar, concordo com a sua bola fora. Frase muito infeliz do presidente, extremamente demagógica, ainda que ele não fale para a gente, fale ali para o seu eleitorado, mas é uma consequência muito danosa. E a minha bola dentro são as duas bolas fora do Bragantino ontem nos pênaltis contra o Tricolor. E aí, Victor, quais são suas dicas? Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer que o Rodrigo vá falando enquanto você vai procurando aí? Victor? Tá aqui a minha dica da semana. Vamos lá. Dica da semana é essa. A gente fez um site aí, do qual o Marcelo também é parte integrante, como colaborador. É uma rede aberta, colaborativa. Por enquanto tem 6 escribas. Não podemos pegar o Cleveland, que ele tem exclusividade com o UOL, né? Então, aqui a ideia desse site é juntar pessoas que gostam de escrever, escrevem bem, para pautar diversos assuntos com algum material de qualidade que possa ser compartilhado, né? Então, você tem excluído, porque eu não tenho exclusividade não, viu? Você não tem? Você pode escrever em qualquer lugar? Ah, então tu já está dentro, né? Então já está dentro. Se quiser entrar nessa, tá, porque eu achei que não poderia, porque está na UOL e a UOL exige que você faça os textos dentro da plataforma. Mas, enfim, a ideia aqui é exatamente juntar pessoas que tenham lá seus hobbies. Não? Aqui tem gente que conhece muito de esporte, outro que escreve livro, enfim. E a gente está colocando aí de maneira gradual alguns textos, compartilhando. O meu blog coloquei aí dentro. Então, quem tiver tempo para gastar, né? Marcelo já colaborou com 2 textos. Tempo para ganhar, né, Vitor? Não para gastar, pô. Tempo para ganhar. Para ganhar. Um dos textos, inclusive, é atemporal, né? Sobre o perdão a um certo partido. Exatamente.
Então aqui fica como minha dica da semana. Ainda vai ser melhorado, já é um negócio ainda MVP, mas vai ser melhorado ainda na configuração e tudo mais. Beleza. E eu sigo os relatores nas bolas dentro e fora, porque E cai, perdemos o Victor, hein? Rodrigão. Rodrigo, Tô aqui. manda ver aí que caiu a conexão do Victor. Felizmente, ninguém tem a mesma bola fora que eu. Qual é a bola fora? Tem 3 bolas fora. 3 Nossa bolas. senhora, é um festival de bolas fora, então. Diga aí, qual é a sua bola fora, Rodrigo? voltei aqui. A primeira bola fora, na minha opinião, é a lei. É uma lei mais rigorosa para maus tratos de animais. Eu tenho 2 cachorros e 2 gatos na minha casa, eu gosto de animal e tudo mais. Mas, assim, é incoerente uma lei ser mais rigorosa para maus tratos de animais do que para maus tratos de seres humanos, né? É incoerente. Então, se você quer fazer uma Posso lei pegar mais carona, rigorosa... Rodrigo? Obrigado por falar isso. Cara. Se você quer fazer uma lei mais rigorosa para maus tratos de animais, tem que piorar a lei para maus tratos de humanos, né? Não pode fazer diferente, né, cara? Não faz sentido, né? Inclusive, tem uma questão, mudou isso, mas tinha uma lei do trânsito que era melhor você ser enquadrado lá, que você matou a pessoa de acidente do que por homicídio, porque o acidente era uma punição menor. Mata o macaco pra você ver. Não, mas então, cara, mas é isso que eu tô dizendo. É um absurdo uma lei mais rigorosa para animais do que para seres humanos. Eu não estou contra a lei, contra os maus tratos animais. Estou dizendo que tem uma incoerência nesse negócio. Coisas do Brasil. Qual é a outra bola fora? Vou dar outra bola fora. Ministério Público enquadrar o comerciante, o relojoeiro, porque ele foi ajudar o menino a dar um relógio pro pai. Incentivando o trabalho infantil, é absurdo. Cara, que loucura é essa, meu? Que é isso? O sujeito foi ajudar o menino. Entendeu? Então as pessoas... Fez um termo de ajuste de conduta que ele não pode nem dar entrevista. Nossa. Uma loucura, insanidade. O poder do Estado, veja, é o Estado oprimindo o indivíduo. Tá errado. Tá errado. Eu lamento que o comerciante é uma pessoa simples, aparentemente ele não tinha um advogado para defender ele, né, cara? Cara, eu fico indignado. Eu fico indignado, porque o trabalho não é uma coisa ruim. É óbvio que criança não tem que trabalhar. Eu sei disso. Nem estou sugerindo que esse seja o caso. Mas ali não era uma questão de trabalho exatamente. Era um esforço de uma criança para homenagear o seu pai. E de uma criança que está ajudando a sua família pela sobrevivência. O moleque podia estar ali engraxando, podia estar com a R15 na mão. Cara, você tem umas coisas assim. Agora, bom, outra bola fora. Porque hoje eu estou daquele jeito, né? Vamos para a terceira bola fora. Mudança nas regras do Oscar. Então, agora um filme para ser considerado como a premiação do Oscar tem que seguir regrinhas, que ele tem que privilegiar temas de minorias. Os artistas, o staff tem que considerar minorias. E eu me pergunto, por que uma minoria vai ter um ator melhor do que a maioria? Qual a probabilidade disso acontecer? Por que você tem que privilegiar? Por que tem que privilegiar temas de minorias? Hã? E o que importa? A cor do cara, a sexualidade do cara, se ele for um bom ator? Cara, não sei. Eu sei que, assim, isso daí do ponto de vista, assim, uma análise geral, o que você está fazendo é você tá gerando restrições para a criatividade. Você está pondo restrições para a criatividade, né? Mas você sabe que eu acho que esse tipo de decisão vai levar à perda da importância do Oscar com o tempo. Claro. Porque alguém vai criar um prêmio que isso
não tem importância e tal, e esse prêmio, de repente, vai começar a ganhar mais notoriedade, e no final vai ser isso. Não tem a menor dúvida. As pessoas, e o que é incrível é os dirigentes estarem dando um tiro no pé com isso. Eles não têm que se subordinar a grupos minoritários. Não é esse o ponto. A arte é meritocrática. Então, você está vendo, o mesmo está valendo para essas empresas aí que estão cedendo a chantagem desses perfis, né? Você vê total, tudo errado. Esse Sleeping Giants aí, né? Não sei por que essa preocupação toda, essa necessidade de anonimato. Eu acho que isso é uma tendência. Eu não sei como, assim, eu fico pensando do ponto de vista de inovação, de criatividade, como isso vai reduzir o teu espectro de escolha. Vai reduzir o espectro de escolha e tudo. É lamentável, é lamentável. Alguma dica, Rodrigão? Podemos passar régua? Não, vou dar uma dica aqui, calma. Opa! Vou Dicas compartilhar são sempre aqui. bem-vindas. Peraí, deixa eu ver se está no ponto. Peraí. Senão não vou conseguir compartilhar. Peraí. Tá difícil. Vamos lá. Bom, nosso 1h15 já foi faz uns 10 minutos, mas tudo bem. Peraí. Não, relaxa, é de boa aí. Mas esse negócio do Oscar é muito louco, cara. A gente está vivendo um tempo maluco, né? Essas empresas cedendo a esses perfis mesmo. Nossa, que nem acho que foi porque tem um algoritmo lá do Google, né? Que ele que determina, né? Por conta de audiência, frequência, as mensagens. Ou seja, não é a empresa necessariamente que escolhe ali, né? Vamos lá. Estão vendo aí ou não? Tá dizendo que você que tá começando aqui a compartilhar, mas a tela tá preta, não estamos vendo não. Pelo menos eu não estou vendo. Também não. Pô, era para estar funcionando. Opa! Vinhos Apareceu? de bicicleta, agora apareceu. Então, é no YouTube. Isso daí é um canal que eu descobri no YouTube. Tem um sommelier que tem um nome poderosíssimo, começa com Rodrigo, né? Sim. Esse cara assim, não é de São José, não? São José do acho que é de São José, acho que é. Mas, enfim, para quem gosta de vinho, quer aprender um pouquinho de uma maneira descontraída, de uma maneira bem light, assim, eu recomendo bastante assistir aí. São vídeos 10 minutos, por aí, em que ele dá mensagens importantes sobre o vinho e tudo mais. Eu acho que é um negócio bem legal. E por que chama Vinhos de Bicicleta? Vinhos de bicicleta. Então é um canal bem jóia. Ele também ele vende vinho e tudo, mas assim, eu acho que ele é bem honesto Mas você sabe o porquê do nome Vinhos de Bicicleta? Não sei ainda. Eu sou novo no canal. Eu já Então passei. Então é lição de casa aí para o próximo bate-papo você descobrir por que esse site, por que esse canal tem esse nome. O nosso é fácil de dizer. Nossa especialidade são todos os assuntos que nos interessam, né? Somos todos pós-graduados em tudologia, daí eis o porquê de tudo um pouco, que aliás não tem nada de original, mas que eu acho que resume bem o espírito da nossa conversa despretensiosa. Meus amigos, sempre bom demais encontrar vocês. Mais uma vez, que legal que a gente está batendo esse papo aqui, é sempre enriquecedor, sempre aprendo muito. Semana que vem estamos de volta. Um abraço para todos aí, espero que na semana que vem com o tricolor melhor posicionado e jogando uma bolinha mais redonda. Um abraço para todos, até semana que vem. Abraço. Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau.